Passa a palavra ao nobre senador Rogério Carvalho, autor do requerimento do PT do Estado de Sergipe. Senhor presidente, eu queria pedir ao general Santos Cruz a permissão para que fosse colocado de volta a apresentação que ele fez, os slides que ele fez, do modelo de como se produz fake news e o modo como se opera esse trabalho de algum lugar. Então, eu queria pedir, mas antes disso, eu queria... eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1990, fui deputado estadual, deputado federal, concorri ao Senado uma vez, concorri ao Senado agora, fui eleito, fui secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde, não tenho nenhum processo por desvio de recurso público de nenhuma natureza penal. E quero dizer que quando falta argumento, sobra agressão. E é inadmissível que pessoas venham aqui, nessa tribuna, agredir partido, porque é desleal a forma como se coloca o debate. Porque tem determinadas coisas do campo da agressão que é difícil você reagir somente com palavras, porque a pessoa precisa provar o que está dizendo. E é preciso que essas pessoas, se não conseguem provar, ou se não conseguem sustentar o que dizem, não podem dizer, ou não devem dizer. E quero dizer que a falta de argumento é porque nós protagonizamos um governo, ou governos, que foi responsável pelo maior programa de eletrificação rural do Brasil e de toda a história do Brasil. Nós tiramos o Brasil do século XIX, do século XVIII e colocamos no século XXI, quando a gente levou a energia elétrica na primeira década deste século e segunda década deste século para milhões de brasileiros que não tinham energia elétrica. Nós fizemos 4 milhões de cisternas, o maior programa de habitação popular da história do Brasil. Nós deixamos as maiores reservas da história deste país. Nós pagamos a dívida externa. Nós fizemos a maior e a mais consistente política de relações exteriores com ampliação do mercado externo e comércio exterior da história desse país. Nós equipamos o Exército, a Marinha e as Forças Armadas como nunca na história. Nós invertemos a quantidade de ricos nas universidades. Hoje, a população negra e parda é maioria nas universidades. Nós fizemos mais escolas técnicas no Brasil, no governo do PT, do que em toda a história deste país. Nós criamos mais universidades federais e públicas do que todos os governos ao longo de toda a história deste país. E nós fomos o governo que mais gerou emprego na história deste país. Então, se a gente quiser fazer um debate sério, honesto, a gente precisa colocar aqui no meio, para a gente fazer o debate sobre política pública, sobre como a gente acredita na economia. Porque este senhor que lhe agrediu, ele não tem nenhum compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Ele tem compromisso com uma loucura ideológica pré-queda do Muro de Berlim, uma loucura ideológica de uma guerra fria que já não existe mais. E aquilo que o senhor colocou ali, general Santos Cruz, é o modo como se constrói o fascismo numa sociedade. Por favor, passe o próximo slide. O senhor esteve pela ONU numa missão de paz no Haiti. O senhor, como
general, sabe o que aconteceu no começo do século XXI em Ruanda, onde uma guerra estimulada artificialmente entre irmãos de mesma etnia foi o maior genocídio depois do Holocausto. 800 mil ruandeses foram assassinados, irmãos de sangue. E há quem diga que as diferenças foram criadas, porque uns pareciam mais com os brancos e outros menos com os brancos. E essa artificialização fez com que irmãos se matassem. E nós estamos ali, comportamento sectário é o que está sendo estimulado neste país. E o idealizador disso chama-se Olavo de Carvalho. Temas artificiais. Todo dia a gente tem um tema artificial na pauta deste país. Armar a população, desregulamentar o trânsito e tantas outras asneiras que não leva a nenhum processo civilizatório, sendo colocado de forma artificial para dividir a sociedade, para dividir, para gerar polêmica falsa, perfis falsos, aos milhares. Todo dia eu apago pelo menos 100 perfis falsos e denuncio no meu celular. Todos os dias. Defendendo artificialidades. Como a condenação em segunda instância, que é uma artificialidade total, irresponsável, que vai de encontro à cláusula pétrea da Constituição e à garantia das liberdades individuais e à conquista da presunção da inocência como um direito de cidadania fundamental e estruturante da nossa sociedade. Mídia, óbvio, o governo tem usado sim. E o deputado Alexandre Frota disse aqui 3 nomes de 3 funcionários do Palácio do Planalto, que foi perguntado a Vossa Excelência, ou a Vossa Senhoria, como o senhor preferir, se eles trabalhavam lá. E eles trabalham lá. E eles recebem salário do Palácio do Planalto, ou receberam dinheiro público. Como tem deputados estaduais em São Paulo com assessores pagos pela Assembleia para também fazer disparo. Como foi dito na imprensa, pessoas, os intervencionistas que estão lá em São Paulo, os sites que foram comprados pelo governo ou pela campanha do Bolsonaro. E eu quero perguntar, se Vossa Excelência, primeira pergunta, o senhor já ouviu falar de uma senhora chamada Thaisa Queder Brau? Não. Mas nós vamos ter que saber no futuro quem é. O senhor já ouviu falar da Qualitest? Também não. Qualitest, uma empresa que organiza isso. O linchamento virtual. Perfis falsos, mídia, a inteligência que o senhor apresentou aqui. É a inteligência adotada e que foi utilizada para dirigir ataques. E que são utilizados para dirigir ataques. Então, o senhor mostra como uma sociedade pode se destruir. Por favor, próximo. Comportamento sectário, veja ali. Se eu não concordo com você, eu lhe destruo. Como fizeram com a Marielle. Mataram a Marielle. Sabe por quê? Porque não suportavam conviver com o diferente, com a inteligência dela,
com a capacidade dela de mobilizar. Isso é o quê? Irmão matando irmão. Isso é fascismo. O presidente que foi eleito, só eu que estou dizendo não, foi ele quem disse, num telefone gravado, nós vamos acabar com todos os vermelhinhos. Nós vamos... negro é para morrer como barata, na rua. Isso é o quê? Fascismo. Temas artificiais para dividir a sociedade. O senhor mostrou aqui o esquema, que é o esquema da produção de fake news, e isso tem uma finalidade. Dividir a sociedade, nos separar com ódio, com questões artificiais e com manipulação da opinião pública. Aliás, uma aliança terrível dos milicianos, grupos religiosos e governo. Então, a pergunta que eu faço para Vossa Excelência: diante de tudo isso daqui que o senhor mostrou, o senhor não mostrou à toa. O senhor sabe, isso daqui, o senhor buscou em algum lugar. O senhor viu em algum lugar. Eu pergunto, quem opera isso no Palácio do Planalto? Quem opera isso no Palácio do Planalto? A responsável de quem? É do senhor Van Garden? Pergunta objetiva. O senhor Van Garden é o responsável por tudo isso? Está subordinado a ele alguns funcionários que dão conta dessa tarefa odienta, destruidora, fascista? A pergunta: é o senhor Fábio Van Garden? O senhor Fábio Van Garden, por acaso, a esposa dele tinha alguma empresa de comunicação e tinha algum instituto contra abuso infantil e recebeu dinheiro do senhor Eli Orne? Como foi gasto esse dinheiro? Eu pergunto e deixo aqui para a CPI. Como foi gasto esse dinheiro? Qual o caminho deste dinheiro? Qual o caminho do dinheiro arrecadado pela senhora Thaisa Queder Brown? Para onde foi o dinheiro que ela arrecadou? Na véspera da eleição. Quem é o senhor Bar Assunção? Roteirista do mal. O homem que preparava os roteiros todos das fake news. Quem pagou a ele? Foi a senhora Thaisa Queder Brown? Perguntas que a gente precisa de resposta. Mas, se a gente quiser que esse país tenha um debate sério, que a gente acabe com o desemprego, que a gente tenha soberania, sim, que a gente não entregue e se entregue por qualquer coisa. Isso é militar. O senhor sabe quanto custou para a gente não ter a OTAN aqui no Atlântico Sul? Nós entregamos. Sabe quanto custou isso? E agora eles estão vindo para cá para nos tutelar. Todos os equívocos. Mas a gente está se dividindo. E a gente está sem rumo. Então, as perguntas são essas que eu queria fazer e deixar claro que sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e é inadmissível, como eu não admito que ninguém insinue. Eu não sou ladrão e não admito que ninguém insinue esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa requer outro tipo de tratamento. Portanto, não ousem fazer isso, que é desrespeitoso, porque eu não sou ladrão, porque eu não tenho processo criminal, e porque eu exerço a minha atividade
com hombridade, com honestidade. Então, que a gente garanta o nível do debate nesta CPI. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que esse tipo de situação, apesar do direito que as pessoas têm de falar, que a gente consiga encontrar um jeito para que isso não volte a acontecer nesta comissão, o desrespeito às pessoas pela sua opção partidária. Porque isso faz parte da divisão, do sectarismo, da separação artificial, do fascismo que quer tomar conta do Brasil, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. E vejam, agora é uma ciranda do AI-5. É o AI-5 do Eduardo Bolsonaro, é o AI-5 do general Heleno, é o AI-5 do Guedes. E eu não vejo essa casa se movimentar. AI-5 significa fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, é acabar com a democracia. O AI-5 para evitar que as pessoas se manifestem. Em 2012, 2013, esse país foi para as ruas. E ninguém ameaçou com o AI-5. A gente absorveu, porque a gente acredita na democracia. O nosso partido, que é de esquerda, acredita na pluralidade partidária desde o seu nascimento. E acredita na participação de todos. Criamos mais conselhos do que todos os outros partidos na história. Participação popular. Agora a gente precisa rever, dar qualidade ao debate democrático, mas não esse sectarismo que Vossa Excelência apresentou aí e que era bom que o senhor dissesse onde o senhor viu. Foi do Palácio do Planalto? É a teoria que eles utilizam? É o senhor Fábio Van Garden que cuida disso daí? Os assessores deles que foram citados aqui recebem pelo governo ou já foram demitidos? Essas perguntas a gente precisa responder e precisamos responder também quem pagou o senhor Bar Assunção, se foi a senhora Thaisa Creder Brown, se foi ela, onde ela arranjou o dinheiro. Se veio da Cocumber, de onde veio o dinheiro? Essas perguntas precisamos responder, senhora relatora, que é para a gente saber o que o deputado aqui perguntou, quem financiou. De onde veio o dinheiro? Qual é a real? Porque ninguém faz milhões de fake news e distribui milhões de mensagens sem pagar. Ninguém faz comunicação dirigida como foi feita nessa eleição mais grave para a democracia, ou tão grave quanto as fake news, sabe o que é? General, é eu ter acesso a banco de dados de forma ilegal e mandar mensagem dirigida para as pessoas e o debate ser escondido e não ter debate público sobre as diversas teses para garantir a democracia. E isso aconteceu. E se aconteceu, teve conivência de quem detém os maiores bancos de dados desse país e do mundo. A gente sabe que o Facebook disse que o Brasil teve vazamento de mais de 80 milhões de dados pessoais. Vazamento para quem? Quem teve acesso a isso? Senhor presidente, o senhor poderia mandar um expediente perguntando para onde foram esses 80 milhões de dados? Né? Muito obrigado e desculpe pela minha exaltação que vem da alma. Nobre senador.